Bem, nesse momento, nós iremos estudar como se dá a formação de alguns circuitos pneumáticos simples. Sem mais nada, vamos ver como se dá a classificação e a identificação dos componentes pneumáticos de acordo com a norma ISO 1219. A ISO ela classifica unidades de fornecimento de pressão com os caracteres 0Z1, 0Z2. Então, se eu tiver apenas uma unidade de fornecimento de pressão, eu irei identificá-la com o termo 0Z1. Se eu tiver uma segunda unidade de fornecimento de pressão, aí eu incremento nessa segunda unidade o termo 0Z2. Assim como componentes de potência, que são os cilindros ou os atuadores do meu circuito pneumático. Eles vão ser classificados: o primeiro cilindro com o termo 1A, o segundo cilindro com o termo 2A e assim sucessivamente. Os elementos de controle, que são válvulas direcionais, elas são classificadas com, se nós tivermos uma válvula direcional como elemento de controle, ela será classificada com o termo 1V1. Se nós tivermos uma segunda válvula, ela será classificada como 1V2. Assim como os elementos de entrada, válvulas atuadas manualmente ou mecanicamente. Nós iremos classificar com os termos 1S1, 1S2 e assim sucessivamente. Nós temos também componentes de potência que são classificados como 1A, 2A, fins de curso na posição de recuo, assim como os elementos de entrada, eles também são classificados como 1S1, 2S1 e fins de curso na posição de avanço dos cilindros, que de maneira análoga também são classificados com 1S2, 2S2 e assim sucessivamente. Nesse momento, vamos iniciar a realizar a construção de alguns circuitos pneumáticos simples. Vejamos, digamos que eu tenha um cilindro de simples ação e eu deseje atuá-lo com um botão do tipo pulso, ou seja, quando eu pressionar o botão, o cilindro irá avançar e quando eu soltar o botão, o cilindro recue. Dessa forma, vamos iniciar implementando a identificação estabelecida pela ISO. Como nós temos apenas um cilindro, então eu irei inserir aqui, como foi visto, o termo 1A para identificar este cilindro. Agora, nós iremos necessitar necessariamente de uma unidade de fornecimento de pressão. Então, eu irei implementá-la. Eu vou ter uma alimentação e, em seguida, uma unidade de fornecimento de pressão. Como foi visto, esse tipo de unidade ele é classificado com os caracteres 0Z1. Então, vamos identificá-lo. Por fim, nós iremos necessitar do botão pulso, para quando o mesmo for pressionado, o cilindro possa avançar e quando o mesmo for desacionado, o cilindro recue. Na pneumática, quando nós estabelecemos botões do tipo pulso, nós estamos nos referindo, geralmente, a válvulas direcionais 3 duas vias, que são atuadas manualmente por esse tipo de botão. Então, vamos inserir uma válvula direcional 3 duas vias. Então, aqui nós temos uma válvula direcional 3 duas vias
que ela é identificada pelo termo 1S1, pela norma ISO. Vamos identificá-la. E agora nós iremos comunicá-la com o cilindro, com o nosso atuador e com a unidade de fornecimento de pressão. Como foi discutido anteriormente, essa via número 1 é a nossa via de pressão. A via número 2 é a via de utilização, pois ela está sendo orientada para algum tipo de atuador. E a via número 3 é a via de escape. Dessa maneira, eu irei colocar nesse ponto o escape. Por fim, nós temos que colocar os modos de atuação. Essa via ela será atuada por botão e terá um retorno por mola. Então, eu irei colocar aqui uma atuação manual do tipo botão e retorno por mola. Agora, basta que nós iniciemos a simulação para ver como ela irá operacionalizar. Aqui o cilindro está recuado. A partir do momento que eu atuar, o cilindro avança. Quando eu solto, ele recua, assim como previsto. Agora, vamos imaginar uma outra situação onde eu tenha um cilindro de simples ação, só que eu queira atuá-lo de uma maneira diferente. Agora, eu não quero atuá-lo apenas com um simples botão do tipo pulso. Eu quero atuá-lo com dois botões, de forma que um dos botões promova o avanço do cilindro e o outro botão ele promova o recuo do cilindro. Então, vamos iniciar o estudo desse caso. Aqui está o meu cilindro de simples ação. Vai ser identificado segundo a norma ISO. Como antes, nós precisaremos de uma unidade de fornecimento de pressão. Então, vou pegar a minha alimentação e a unidade de fornecimento. Aqui eu irei identificá-la. Como foi dito, nós iremos precisar de dois botões do tipo pulso, um para avançar e o outro para retornar o cilindro. Então vamos inserir esses botões, que no caso nós estamos nos referindo a válvulas 3 duas vias. Então nós iremos necessitar de duas válvulas 3 duas vias. Então aqui nós temos as duas válvulas 3 duas vias e eu irei as duas, cada uma delas com acionamento por botão, retorno por mola, acionamento por botão, retorno por mola. Então, vamos alimentar ambas as válvulas. Vou alimentar com o fornecimento de pressão e eu irei novamente identificar ambas as válvulas que são os meus botões. Um deles será um S1 e o outro um S2.
Agora, nós teremos que finalizar o projeto de nosso circuito. Porém, como pode ser visto, nós temos dois botões, que no caso são duas saídas de ar, e o nosso cilindro ou o nosso atuador, ele só permite uma única, pois é um atuador de simples ação. Então, para resolver esse impasse, nós iremos necessitar de uma válvula de controle, de maneira que ela consiga operar diretamente o controle desse cilindro. Então, vamos inserir aqui uma outra válvula 3 duas vias que realize o controle deste cilindro. Ela vai ser alimentada e a via número 3 aqui, que é a via de escape. Como foi visto, a norma ISO ela identifica esta válvula como um V. Por fim, nós teremos que comunicar os dois botões a essa válvula de controle. Então vejamos, para fazer isso, nós teremos que fazer com que essa válvula ela seja atuada por meio de controle pneumático, ou seja, dois pilotos pneumáticos, um na esquerda e o outro na direita. Por quê? Porque quando esses botões, um S1 e um S2, são atuados, eles liberam ar comprimido, que vai ter que ser a força motriz para comutar a posição da válvula. Dessa maneira, quando eu acionar o botão 1S1, ele irá comutar essa válvula direcional para essa segunda posição. Já quando eu acionar o botão 1S2, ele irá retornar a válvula para a posição inicial. Então, vamos adicionar dois pilotos pneumáticos, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Agora, nós podemos comunicar as duas válvulas com a válvula, os dois botões com a válvula de controle. Dessa maneira, façamos o teste. Vejamos que quando eu atuar a válvula 1S1, ela promove o avanço do meu cilindro. Quando eu atuo 1S2, ela promove o retorno. Veja que quando 1S1 é atuado, a posição ela é comutada da minha válvula de controle. Quando eu atuo 1S2, a posição ela retorna para a posição inicial. Como podemos ver, ao pressionar o botão 1S1, o cilindro ele é avançado. Suponhamos que esse retorno feito pelo botão 1S2, eu não deseje fazê-lo manualmente, ou seja, eu não deseje realizá-lo por meio do pressionamento do botão 1S2, mas eu queira fazer ele automaticamente. Dessa forma, para solucionar essa questão, eu basicamente necessitaria de um fim de curso posicionado no avanço do meu cilindro. Um fim de curso nada mais é do que um acionamento mecânico, que ele atua quando a haste do cilindro esbarra nele. Então, ao completar o ciclo, a haste esbarra no fim de curso, que atua mecanicamente a minha válvula direcional. Dessa forma, vamos tentar implementar esse tipo de solução. Eu irei adicionar agora o fim de curso e eu irei chamá-lo de 1S2, pelo mesmo motivo da terminologia aplicada pela ISO. Então, temos aí o fim de curso 1S2,
Quando o cilindro esbarra neste fim de curso, ele irá atuar essa válvula. Nesse momento, ela é atuada manualmente e eu irei modificar para a atuação mecânica por fim de curso. Vou implementar o rótulo. Agora façamos o teste. Vou acionar a minha válvula 1S1 e ela retorna automaticamente, uma vez que, ao esbarrar no meu fim de curso 1S2, essa válvula ela é pilotada, é atuada e pilota essa minha válvula de controle.